Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje com um vídeo inédito por aqui, um vídeo bastante diferente, que é trazendo uma das histórias lá do Lar da Cultura Pop, o nosso blog oficial, onde a gente tem o nosso próprio universo compartilhado com histórias que nós mesmos escrevemos, misturando aí diversos universos da cultura pop que a gente tanto fala por aqui, como Marvel, DC, Star Wars, Harry Potter e outras franquias aí do cinema e dos quadrinhos. E uma dessas histórias é Superman, o Homem do Amanhã, que é uma trama baseada em alguns quadrinhos clássicos do Homem de Aço, como A Morte do Superman e De Volta a Krypton, que é um quadrinho lá dos anos 50 que foi revivido pelo Alan Moore lá nos anos 80 para o que deveria ser o último quadrinho do Superman antes do reboot lá do Crise Final. Então, a gente desenvolveu essa nova história como base, né, para esse grande universo compartilhado, sendo essa a história que estabelece essa versão do Superman. Bom, para quem prefere ler a história, o link estará aí nos comentários, né, e também na descrição do vídeo para ver se mais gente lê, porque o blog até tem um certo público, só que está bem mais parado do que YouTube e outras redes sociais nossas aí. E eu vou trazer essa história, mesmo sem ser a primeira do universo, mesmo sem seguir a ordem cronológica, porque é uma das que eu considero mais legais e também porque o Superman é um personagem mais popular, aí, então imagino que vai ser mais do agrado aí do público. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A trama se passa em 1936, né? Eu realoquei esses heróis aí para uma época mais antiga, por causa da parte estética mesmo, e também para casar com outros personagens que vão ir aparecendo ao longo das histórias. Nesse momento, o Clark Kent está lá trabalhando no Planeta Diário, escrevendo um artigo sobre a última batalha da Liga da Justiça recém-fundada contra o Darkseid e a sua invasão vinda de Apocalipse. E ele sempre como o grande astro, né, como Superman, sendo idolatrado por todo mundo. Só que ele está sentindo muito o peso dessa idolatria e dessa pressão que a humanidade põe nas costas dele. Porque ele foi enviado para a Terra e o pai dele, o Jor-El, né, o verdadeiro pai dele lá de Krypton, tinha dito, né, nas suas mensagens que ele viria para a Terra para ser muito mais poderoso e muito mais inteligente e capaz que qualquer ser humano. Então ele teria a missão, né, já que esse mundo acolheu ele, de guiar eles para um amanhã melhor, né, de ser um símbolo de esperança, de avanço, e ele não está conseguindo lidar muito bem com essa pressão. Além de não conseguir conter bem os seus poderes, de que sempre viver com medo de quebrar alguma coisa, de ferir alguém pela sua força, ou tá sempre vendo o que não quer, ouvindo o que não quer por causa dos seus super sentidos, vivendo sempre na pressão de ter que ajudar todo mundo e não sendo capaz de fazer isso. Então ele sente muito essa pressão que o mundo põe sobre ele. E nesse exato momento, o Bizarro ataca a Metrópolis e o Superman mais uma vez tem que ir até a sua cabine telefônica mais próxima e trocar de traje para se tornar mais uma vez o escoteiro azul de Metrópolis. Então ele vai lá, enfrenta o Bizarro e usa todos os seus poderes ali sem se segurar, porque sabe que o Bizarro ele é poderoso e que também ele não tem muito como conversar com ele, tem que partir mesmo pra porrada. Então ele vai lá, derrota o Bizarro, salva todos os civis que estavam na zona de batalha, porque sempre que ele luta tem uma grande destruição na cidade, então ele tem sempre que tentar proteger os civis e deixa o Bizarro preso lá na Fortaleza da Solidão. Bom, com o Bizarro preso, ele tenta descansar um pouco lá na sua fortaleza quando o Batman chega lá e fala com ele, porque já não é daquele tempo que ele estava tendo essas crises psicológicas aí, e fala para ele que o próprio Batman e todos os outros membros da Liga sentem essa pressão de ter que ajudar todo mundo, de ser o símbolo que são. Só que para o Superman isso é muito mais pesado, né? Ele é um símbolo muito maior do que todo mundo e todo mundo considera ele como um ideal a se seguir, né? Então ele tem que tentar ser perfeito ao máximo possível e ele não está conseguindo ser assim. Então o Batman afirma que se for melhor para ele, que ele saia de ação por um tempo, mas ele precisa voltar, precisa ser o símbolo, né, dessas pessoas, porque os outros heróis não podem ocupar o espaço que ele ocupa. Então, assim que o Batman vai embora, o Superman sai da Terra e vai voando até a Lua, onde ele se senta e fica lá tentando se desconectar de tudo que tem no planeta, né? Ele fecha os olhos, tenta fechar, entre aspas, os ouvidos também, para não ouvir nem ver mais nada que rola na Terra, viver
um momento totalmente isolado do mundo, coisa que ele nunca teve desde o momento que ele pisou na Terra, né? Porque ele sempre teve esses dons que permitiam ele ver tudo e ouvir tudo, né? Só que de repente ele abre os olhos e se levanta com uma vontade insana de ir cada vez mais longe. Então ele se levanta e sai voando, voando o mais rápido que ele pode para cada vez mais longe da Terra, para cada vez mais longe daquele fardo que ele está tendo que carregar todo santo dia. Em certo momento, ele avista um planeta que para ele era muito familiar. E a radiação que iluminava o corpo dele já não era mais amarela, era vermelha. E ele começa a sentir os seus poderes indo embora. Então ele vai o mais rápido possível em direção a esse planeta e pousa ali um pequeno vilarejo. E quando ele está caminhando, ele esbarra em um cacto bizarro rosa lá, que não tem na Terra, né? E percebe uma ferida no braço dele com o sangue ali pingando. Coisa que ele nunca experimentou na vida, uma ferida desse tipo. Então ele percebe, pô, eu tô sem poderes e ainda por cima essa planta não tem na Terra. Então eu com certeza vim parar bem longe. Então ele vai andando e ele começa a ler as placas do vilarejo, a ouvir as pessoas falando e percebe que é o dialeto de Krypton. Ele voltou para o seu planeta natal. Resta saber, ele foi teleportado, ele voltou no tempo de tão rápido que ele voou, ele não sabe. Mas uma vez que ele estava ali, ele queria, mais do que tudo, procurar alguma coisa sobre seu pai. Ele chega em um bar que tem ali e pergunta para o dono se ele sabe onde vive o Jor-El. E ele informa que ele vive lá em Kandar, que é o centro, né, de Krypton. Então ele viaja com um trem-bala super rápido até lá e encontra o seu pai, né, que era um grande cientista, lá no seu laboratório. Ele conta logo de cara que é filho dele. Claro que o cara duvida, só que ao fazer um teste de sangue, ele confirma que realmente eles são pai e filho. E o Clark explica que não sabe como ao certo ele foi para ali, só que ele sabe que no futuro Krypton vai ser destruída. O Jor-El vai tentar falar ao conselho do planeta que isso vai acontecer. Eles não vão confiar nele. E com isso, a única pessoa que vai se salvar vai ser o próprio Clark, que vai ser enviado pelo pai até a Terra. Literalmente com o futuro nas mãos, o Clark, agora Kal-El mesmo, e o seu pai vão até o conselho e provam realmente que Krypton estava sendo destruída de dentro para fora. Com essas provas incontestáveis, o conselho aceita, né, a proposta do Jor-El e começam uma reforma lá no núcleo do planeta para garantir que ele não seja totalmente destruído. E assim Krypton consegue se estabilizar e não seria mais destruída. Assim, o Clark, agora, eu chamo de Clark, mas lá ele chama ele de Kal-El, que é o nome dele mesmo de Krypton, né? Ele conhece também a sua mãe, tem esse convívio com a família dele, ele é admirado, né, por ter ajudado o Jor-El a salvar Krypton. Então ele não é mais aquela figura com dualidade, né, que tem que fingir ser um tolo como o Clark Kent, para daí só na outra face dele ele agir como ele realmente é. Aqui todos reconhecem e respeitam ele pelo que ele é, sem ter que usar máscara, sem ter que ficar de fingimento. Então, para ele, esse mundo de Krypton está sendo muito melhor do que viver na Terra. E pouco a pouco ele está perdendo as memórias que ele tinha na Terra, porque ele sabe que ele tinha que voltar para lá porque ele era responsável, né, pelo planeta. Só que pouco a pouco, quanto mais ele se envolve nessa, entre aspas, Krypton aí, ele vai perdendo as memórias e as ligações que ele tinha com seu planeta adotivo. Nesse mesmo tempo, o Barry Allen está ali em Metrópolis com a sua esposa, a Iris West, quando um meteoro atinge bem o centro de Metrópolis e de dentro dele sai um monstro bizarro, o Apocalipse. O Flash tenta vencer ele, mas leva um vareio. Mas antes de desmaiar, ele convoca o resto da Liga, que vai em peso para lá. Mulher Maravilha, Aquaman, Caçador de Marte, todo mundo tenta conter o monstro, só que ele é muito mais poderoso que eles. O Batman nem sequer vai para lá, ele vai direto para a fortaleza do Superman, porque sabia que sem ele aquela luta estava perdida. E ao chegar lá, ele acaba sendo capturado pelo Brainiac, que revela o seu grande plano. Na verdade, o Superman nunca nem sequer saiu da Lua. Ele estava lá sentado até agora, vivendo uma ilusão programada pelo próprio Brainiac, que queria testar a mente do Homem de Aço. Será que os desejos ocultos dele iriam ser superiores ao dever que ele tinha com os amigos e com o planeta? Era isso que ele ia testar. E ao mesmo tempo ver como que a Liga se comportava sem o seu membro mais poderoso. E deu pra ver que nada bem, porque a Liga estava levando uma surra do Apocalipse.
Bom, de volta a Krypton, temos mais uma referência ao quadrinho Retorno a Krypton, né? O quadrinho original, onde o Superman conhece a supermodelo kryptoniana, a Lila, por quem ele se apaixona e ela retribui o sentimento. O tempo vai passando, eles se casam, inclusive tem um filho que é o Kree-El, que também é baseado no quadrinho do Superman, o último filho de Krypton. Então ele está ali vivendo bem com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, tendo uma vida feliz, ali sem muito peso, sem muita responsabilidade, vivendo uma vida que ele nunca viveria na Terra, porque ele tinha aquela questão de ter que esconder quem era. A Lois Lane só conhecia ele realmente como Clark Kent, né? E enquanto ela só admirava o Superman, então ele nunca conseguia realmente se aproximar dela, porque enquanto ela idolatrava o Superman, ela desprezava o Clark, então ele sentia que ela realmente não gostava dele. Então ele tinha naquele momento um mundo perfeito, a vida que ele sempre sonhou. Só que aquilo iria durar pouco tempo e logo ele teria que decidir entre o que é certo e o que é fácil. A Liga segue levando uma sua do Apocalipse, enquanto ele segue para o centro de Metrópolis, rumo ao planeta Diário, e a Lois Lane cobre toda essa batalha em pânico, porque sabe que sem o Superman que está sumido, eles não vão conseguir vencer. O Batman está lá preso pelo Brainiac, mas ele consegue se libertar e deixar o robô por um tempo ali desacordado, enquanto ele envia uma mensagem, uma onda cerebral até o Superman, que ouve a voz do Batman, e nesse momento aquela transe que ele estava vivendo é rompida, e ele começa a lembrar de algumas memórias da Terra e começa a se questionar se o que ele está vivendo é realmente verdade. E no momento em que o Superman duvida daquilo que ele está vendo, a ilusão começa a se desfazer. Aquele planeta fictício de Krypton começa a sumir como se fosse poeira em volta dele, inclusive até os seus, entre aspas, familiares começam a sumir também. Só que quando ele fecha o olho e ignora essa mensagem do Batman, tudo volta a ser perfeito como era antes. Quando isso, o Batman é preso de novo pelo Brainiac, que tá vendo ali que realmente a Liga vai ser derrotada e que agora, se o Superman não escolher em voltar para a Terra, ele terá vencido. O Superman agora fica matutando sobre o que ele viu ali e realmente ele rompe totalmente esse feitiço aí tecnológico do Brainiac e percebe que ele está vivendo uma ilusão e que naquele momento os amigos dele de verdade estavam precisando dele. Então ele tem que escolher. Ele pode seguir nessa vida perfeita para sempre, sem ter que defender sempre o planeta, podendo ser quem ele realmente é, ou voltar para a Terra, aceitar o fardo que ele tem e viver, claro, com muitas dificuldades, mas assumindo o que ele precisa fazer. Então, naquele momento, ele se prova realmente um herói e abre mão completamente dessa vida de mentiras e retorna para a Terra. Naquele momento, toda a Liga estava surrada já, Aquaman derrotado, Lanterna Verde, Caçador de Marte, Flash. A única de pé ainda era a Mulher Maravilha, que estava quase morrendo também, quando o Superman intervém na luta e consegue ali equilibrar o confronto com o Apocalipse. A luta é bastante equilibrada, os dois são extremamente poderosos. O Superman foi o único que conseguiu realmente ferir seriamente o vilão, só que cada soco que o monstro dava arrancava sangue do Superman, que agora tinha os seus poderes de volta. Só que agora se sentiu humano, porque ele estava enfrentando um ser tão poderoso que realmente conseguia ferir ele. Nesse momento, o Batman consegue implantar um chip no Brainiac lá e desligar o robô que cai no chão ali desmaiado. Nesse momento ele entra em contato com o Superman e informa que só tem uma forma de impedir esse monstro, porque ele é praticamente invencível. Ele abre um portal lá na Fortaleza Era Solidão que leva até a Zona Fantasma. E o Superman, vendo que realmente não tem outra alternativa, ele voa com o Apocalipse até a Fortaleza e lança ele dentro do portal. O monstro tenta puxar os Superman juntos, só que ele consegue se livrar do monstro, que parte sozinho rumo ao esquecimento na Zona Fantasma. Assim o Batman fecha o portal e a Liga consegue vencer com muito suor essa batalha. Ele se desculpa para todos os membros da Liga, né, por ter sumido nesse período todo, fala que ele estava confuso sobre como que ele deveria agir, mas que agora ele está convicto sobre o que ele deve fazer, né, sobre o que ele é responsável em fazer e sobre como ele vai proceder a partir de agora.
Ele vai até a casa da Lois Lane e se revela como sendo o Clark Kent, e ela aceita ele de bom grado, coisa que ele não esperava, coisa que ele não tinha confiança que ela faria, porque achou que ela simplesmente admirava somente o lado forte dele e não o lado humano, mas ela amava ele de qualquer maneira. Então, ele enfim tem esse relacionamento com a Lois Lane consumado de fato. E essa é a história por fim, né? Bastante simplesinha e bem curta, só que eu acho que tem um dilema até interessante, né? Mostra que o Superman não é totalmente perfeito, ele tinha os seus dilemas, as suas contradições, né? Na sua carreira como super-herói, só que ao ser confrontado por um mundo ideal, onde ele poderia viver em paz, né? Com os seus, né? Com a sua família de verdade, sendo adorado por quem ele é e sem ter que viver nessa vida dupla cheia de pressão, ele escolheu por fazer o certo, escolheu por cumprir o seu dever e retornou para a Terra para derrotar o Apocalipse, numa luta que foi difícil, que ele poderia ter morrido de novo, só que graças à ajuda do Batman, ele conseguiu enfim derrotar esse monstro, permanecer vivo e dali para frente agir como o herói que ele deveria ser. E mais para frente, né, se esse vídeo der certo, teremos muito mais desse Superman ainda sendo desenvolvido, sendo trabalhado, como um dos principais pilares aí desse universo compartilhado. Então, se ainda não deixou o like, já deixa aí para ajudar o vídeo, compartilha com quem possa se interessar, se inscreve aí no canal, comenta o que achou da história, pá. Eu não sou também um melhor narrador, então se preferir ler a história, tá aí na descrição do vídeo para pegar a parte do texto também, que é eu considero até mais interessante de se ver. Esse foi o vídeo e até a próxima.